Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos. Olá, Pebers, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da PebMed em parceria com a HA, a união entre o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil e a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor Barretos. Eu sou Marcelo Globo, médico de família e comunidade, editor médico do portal e curador da parceria. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, educação em saúde e seu potencial efeito como um agente terapêutico no manejo de dor crônica. Conforme a definição de 2020 da IASP, a gente pode entender a dor como uma experiência sensorial e afetiva desagradável, semelhante ou a um dano real ou um potencial dano real tecidual. E é muito importante a gente pensar que esse estímulo pode ser um estímulo agudo ou um estímulo crônico, quando ele permanece por um bom tempo. E o manejo da dor crônica é um dos grandes desafios do clínico no cuidado de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. Existem várias maneiras de se abordar o tratamento da dor e várias questões que são necessárias no cuidado da dor crônica. Uma das complicações comuns que mais acontecem no paciente que possui dor crônica é a catastrofização da dor, ou seja, uma antecipação catastrófica em relação ao futuro, podendo associar-se ao medo de novos eventos ou a dificuldade em relação a eventos álgicos que podem acontecer ou descompensações agudas de um processo de dor crônica. E algumas intervenções podem auxiliar no manejo dessa catastrofização da dor. Existe uma escala, que é a escala de catastrofização da dor, que varia entre 0 e 13 pontos e que pode ser utilizada para poder se mensurar esse processo de catastrofização da dor, que embora seja um desfecho pouco avaliado do ponto de vista clínico cotidianamente, a longo prazo traz muito benefício quando você vai criando uma relação de longitudinalidade e de longo prazo com o seu paciente e conseguindo antever as principais preocupações, os principais anseios em relação a isso. E nesta última semana, um trabalho interessantíssimo foi publicado, tentando avaliar algumas intervenções diferentes, baseadas em educação em saúde e em terapia cognitivo-comportamental, para se evitar o desfecho de catastrofização da dor. Nesse estudo, que é um desenho de não inferioridade, e se você tiver alguma dúvida em relação a esse tipo de desenho, confere lá no nosso portal o texto que saiu essa semana do nosso editor de clínica médica, falando sobre os cuidados para se avaliar estudos de não inferioridade. Nesse estudo, os pesquisadores tentaram fazer 3 intervenções diferentes e avaliar a não inferioridade de uma delas em relação às demais. Como foram essas intervenções? A gente tinha um primeiro grupo que sofreria uma intervenção de educação em saúde muito simples, com uma aula explicando os aspectos emocionais, os aspectos fisiopatológicos de uma experiência dolorosa. Já um outro grupo iria fazer um tratamento padronizado de 8 semanas, com intervenções de 2 horas, com um protocolo já pré-estabelecido para a terapia cognitivo-comportamental em relação ao manejo da catastrofização da dor e ao enfrentamento da dor crônica. E por fim, eles desenvolveram um novo método, que era uma aula denominada Alívio Empoderado, em que os participantes ficariam 2 horas recebendo informações sobre a experiência dolorosa, a fisiopatologia da dor, técnicas de mindfulness e algumas orientações quanto à interpretação e pensamentos desfuncionais catastrofizantes em relação ao processo de dor. E após esse período, os pesquisadores compararam quais eram os desfechos em relação à medida na escala de catastrofização da dor, o quanto esses pacientes tinham uma redução nesse score de catastrofização depois das intervenções.
O estudo foi um estudo pequeno, que contou com 263 participantes e com em torno de 87 pacientes em cada um desses braços. E ao longo do período, eles incluíram pacientes que tinham uma dor crônica há pelo menos 6 meses e de intensidade moderada a intensa. O que os pesquisadores encontraram foi que não houve diferença, não houve inferioridade, na verdade, entre a intervenção do alívio empoderado e a intervenção de TCC de 8 semanas. Os desfechos em relação à catastrofização da dor foram muito semelhantes. Já o programa de educação em saúde mais simples, aquele com apenas algumas explicações, ele teve um desfecho pior, ele foi inferior às demais intervenções. O que esse estudo traz? Embora a gente tenha uma repercussão clínica direta baixa, ele traz algumas reflexões importantes do ponto de vista de intervenção, especialmente quando a gente vai pensar em cenários de saúde coletiva. A gente percebe, por exemplo, que o padrão ouro, que é um tratamento, uma intervenção de terapia cognitivo-comportamental de 8 semanas, com 2 horas, gera um custo, um investimento profissional alto e talvez uma dificuldade de acesso, especialmente quando a gente fala em cenários de atenção primária ou de nível até secundário ao longo de todo o país. Nem sempre a gente tem o profissional com treinamento em TCC disponível tão facilmente aos nossos pacientes e às vezes a gente tem alguma dificuldade de exercitar esse tipo de intervenção na clínica, dentro do nosso cotidiano mesmo. Por outro lado, o que a intervenção do alívio empoderado traz à nossa reflexão é que você tem elementos de intervenção em que programas de educação e saúde podem ser utilizados e ter um alto rendimento. Ou seja, você está comparando o desfecho de uma intervenção de 2 horas com alguns enfoques específicos, não sendo inferior a uma intervenção de 8 semanas, de 16 horas, pautada num treinamento muito específico. Ou seja, enquanto recurso de saúde, a gente tem esse tipo de intervenção, como o alívio empoderado, um programa de educação em saúde bem desenhado e bem recortado, como uma possibilidade terapêutica e algo que pode ser utilizado dentro do consultório ou em pequenos grupos dos pacientes que você pode fazer o cuidado aí dentro da sua realidade. Isso é um ponto muito importante para você pensar no manejo da dor no longo prazo. A gente sabe que para você fazer um bom controle de dor crônica, a gente vai precisar não só de uma percepção em relação ao que é o manejo farmacológico ou o manejo das questões psicossociais envolvidas nesse quadro doloroso, mas também a experiência do paciente e os anseios, como é nesse caso da catastrofização, o medo de uma crise álgica, ou o pensamento de que aquela dor, aquela experiência dolorosa será a pior possível, ou a mais catastrófica possível. É importante a gente salientar que nessa intervenção a gente tinha não só a questão da psicoeducação, se explicando o que era a dor, quais os mecanismos fisiopatológicos da dor, mas também a criação de planos de contingência para essa experiência dolorosa, com as intervenções baseadas em mindfulness e também com algumas questões da terapia cognitivo-comportamental associando a flexibilização cognitiva, ou seja, eu conseguindo modular esses pensamentos catastróficos para um desfecho menos catastrófico ou menos drástico, mudar essa visão de que aquela experiência dolorosa será a pior possível. Do ponto de vista clínico, no cotidiano, o que isso muda para o profissional? Muda o nosso olhar em relação ao tempo de consulta, em relação ao tipo de experiência que a gente traça junto com o nosso paciente. A gente percebe, por achados como esse, de modo indireto, que o investimento do tempo de consulta na psicoeducação e na elaboração de planos de contingência em conjunto com o meu paciente trazem bom desfecho, trazem uma segurança e um alívio na percepção de sintomas, especialmente em desfechos que, embora do ponto de vista clínico, tenham uma repercussão
menor, ou seja, a catastrofização da dor talvez não seja um desfecho tão valorizado quanto a intensidade da dor, mas do ponto de vista funcional, da vida cotidiana do paciente, tem uma grande relevância. Ainda que eu não assuma uma experiência dolorosa, a antecipação dessa experiência dolorosa contribui para a minha percepção de dor. E é isso que é interessante nesse tipo de intervenção, ou seja, o que a gente viu aqui hoje. A gente tem um achado indireto de que intervenções de psicoeducação que associam planos de contingência, intervenções baseadas em mindfulness, têm um desfecho que não é inferior a terapias cognitivo-comportamentais já consagradas com protocolos estruturados de 8 semanas, ou seja, o tempo que a gente investe, ainda que seja menor, mas com essas ações bem focadas e bem direcionadas, vale a pena e se reverte no ponto de vista clínico em um menor controle de dor e uma maior satisfação com o tratamento dos nossos pacientes. Esse foi o nosso episódio de hoje. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma experiência com tratamento de dor crônica e como tem sido isso aí para você. A gente continua no nosso próximo episódio. Você ouviu a mais um podcast do Portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br/doe. O seu clique transforma tudo.